Vamos falar de Plutão? Todo mundo tem Plutão no seu mapa natal e esse é um planeta complexo. A começar que não existe literatura na astrologia clássica, pois Plutão só foi descoberto em 1930. Ele tem uma órbita em torno do Sol completamente diferente da órbita dos outros planetas, tanto que em alguns momentos o último planeta do sistema solar acaba sendo Netuno e não Plutão, porque a órbita dele intercepta a de Netuno. Além de ele ter sido o último planeta a ser descoberto e ter essa órbita diferentona, ele até teve envolvido numa querela se o cara era planeta ou planeta anão. Então, só por isso já dá para ter uma ideia de que quando a gente fala de Plutão, a gente fala do desconhecido, a gente fala de coisas que nós não conhecemos bem. Vamos lembrar que, sendo o último planeta do sistema solar, ele é aquele que menos recebe luz do Sol. E essa é a principal característica que você precisa lembrar a respeito do Plutão no seu mapa natal, onde quer que ele esteja, tá? Ele está falando de coisas que elas não são necessariamente conscientes. Muitas vezes nós não a percebemos, elas estão escondidas, porém elas são muito potentes, porque Plutão ele é um planeta muito visceral, ele é muito ligado a questões muito relacionadas à vida e morte, à sobrevivência. A energia dele é enorme. Na astrologia, a gente diz que ele é uma oitava superior em relação a Marte. Para quem não entende astrologia, isso significa que ele é um Marte potencializado. Mas ao mesmo tempo que ele é um Marte potencializado, ele também tem um lado saturnino, porque ele, da mesma maneira como Saturno representa limites, obstáculos, porque era o último planeta visível a olho nu, o Plutão ele é o último planeta do sistema solar visível além daquilo que os olhos da gente veem. Precisou o telescópio Hubble para conseguir fazer uma foto dele. E isso é muito significativo, porque ele está falando de um limite transcendental, um limite além daquilo que a gente enxerga. Por isso que ele é tão relacionado com vida e morte, com transformação, com processos de renascimento, porque ele tem uma energia muito forte de acabar com as coisas, impor um limite, além da nossa capacidade de entender o que é um limite, como é o caso da morte, para que alguma coisa renasça. Então, se a gente junta essas duas características que eu acabei de descrever para vocês, ou seja, uma energia imensa, mais forte do que Marte, absolutamente visceral, ligada a coisas relacionadas com a nossa vida, a nossa morte, ou seja, são sentimentos profundos, medos profundos e mal entendido, desconhecido, inconsciente, dá para a gente ter uma boa noção do que é que Plutão representa no nosso mapa natal. Onde quer que ele caia, existe um enorme potencial. A gente tem um poder muito grande. O problema é que a gente não conhece esse poder. E justamente por não perceber esse poder, por não ter consciência, ele muitas vezes age de uma maneira inconsciente e faz com que a gente tenha medo. Gente, assim, a energia de Plutão é a energia de uma bomba atômica, entendeu? A hora que ele sai, ele arrasa quarteirão, ele vem para destruir, ele vem para matar, para abrir espaço de que alguma coisa, para que alguma coisa nova apareça. Ele não vem para fazer tratados, ele não vem para fazer acordos. Mesmo quem tem um Plutão em Libra, gente, não é para fazer acordos. O Plutão em Libra, ele vem para mostrar o lado escondido desses acordos, ele vem para mostrar o preço desses acordos, ele vem para fazer com que esses acordos incomodem e para que a pessoa consiga ir além. Então, mais do que o signo que ele ocupa, tá? Porque você tem gerações inteiras. O Plutão demora de 12 a 20 anos em cada signo. Quem nasceu de 2008 para cá, todo mundo tem Plutão em Capricórnio. Então, mais do que o signo, é importante você olhar a casa do mapa astral aonde está o seu Plutão, porque é aí onde você vai ter um potencial muito grande, porém desconhecido, e que muitas vezes ele te assusta. Muitas vezes são coisas que você evita ver, porque é Plutão. Ele, na mitologia grega, ele é o senhor do submundo, ele é o senhor do inferno. Então, quando ele traz alguma coisa à tona, ele não traz só o lado bonitinho cor-de-rosa, ele esfrega na cara da gente todo lado negativo,
toda a parte ruim, tudo aquilo que a gente precisa ter consciência para amadurecer. Pensa comigo, um Plutão de casa 1 pode fazer com que a pessoa fique magnética? Sim, mas um Plutão de casa 1 faz com que ela fique desconfiada dessa atração que ela causa. Ela não sente que as pessoas estão chegando de uma maneira amigável. Ela acha que as pessoas, ela sente que as pessoas podem chegar para agredir. Ela não tem confiança. Um Plutão de casa 2, que é ligado a valores, ele pode dar um valor excessivo às coisas materiais, porque a casa 2 ela é uma casa ligada à sobrevivência física. Então, o medo de você não ter os meios de garantir a sua sobrevivência física, eles são colocados ali, e esse Plutão ele vai se agarrar, ele vai ter um poder enorme de ganhar dinheiro, sim, mas acontece que, movido por aquele sentimento, de uma coisa que é o medo de não ter. O Plutão vai mostrar os dois lados, o positivo e o negativo. Então, eu tenho potencial para ganhar, mas eu tenho medo enorme de não ter. Numa casa 3, que é uma casa ligada à comunicação, por exemplo, é um Plutão que vai ter um poder enorme para o bem e para o mal, a partir da comunicação. Mas essa pessoa não necessariamente tem consciência disso. Quem tem um Plutão de casa 3 pode até achar que não é uma pessoa que tem uma habilidade muito grande para a comunicação. É uma pessoa que pode se sentir cobrada a ter habilidades de comunicação, porque o Plutão ele também traz coisas de fora para que a gente vivencie. E mais uma vez, não necessariamente de uma maneira agradável. Um Plutão de casa 4, que é a casa da nossa origem, da nossa família, pode fazer com que a pessoa, e também a nossa primeira infância, pode ser que essa pessoa, ela tenha sofrido muito bullying por causa da família, por causa da origem dela, por causa da raça, da religião, seja lá o que for, e que causou profundas marcas durante a infância dela. Às vezes, pessoas que têm uma infância mais difícil não ficam tão marcadas quanto uma criança que tem um Plutão de casa 4. E aí por diante, você vai vendo os temas das casas e em cada uma delas você começa a perceber que o Plutão ele traz um potencial muito grande. Porém, é um potencial que ele não é cor-de-rosa. Muitas vezes as coisas se realizam, o conhecimento pela dor. E onde há um medo muito grande, porque a reação desse Plutão, ela é onde você tem a sua reação mais agressiva. Quem tem um Plutão de casa 5, que é a casa das paixões, pode ter um ciúme muito forte. Assim como um Plutão de casa 7, que é onde você tem os relacionamentos formais. Pode ser pessoas que têm relacionamento, ou que vivem, ou que fazem com que o relacionamento seja muito tóxico por causa da necessidade de controle, que é uma outra característica de Plutão, justamente porque ele é ligado a essa coisa de mais básica, mais instintiva, do meu instinto de viver. Um Plutão de casa 11, a pessoa pode não perceber o quanto ela é magnética, o poder que ela tem de influenciar os grupos, mas se sentir oprimida por eles, se sentir excluída por eles. Então, você olha onde está o seu Plutão, conforme o tema da casa, é ali onde você vai ter essa lição dura, sem piedade, é onde você tem um medo muito grande, mas é onde existe uma energia atômica capaz de fazer coisas impressionantes, inclusive de fazer coisas das quais você não teria orgulho. Mas, se você tiver consciência e souber aproveitar bem essa energia, você consegue fazer coisas muito legais para você e para todo mundo, porque é aquela história, nós não somos marionetes nas mãos dos planetas. Inventaram um trocinho chamado livre-arbítrio, também conhecido como responsabilidade. Cada um é responsável pelas suas escolhas, por aquilo, pelo caminho que escolhe. E com a energia plutoniana é a mesma coisa. Você pode se deixar seduzir pelo lado negro da força, porque é bem isso, quem assistiu Star Wars é isso, é o lado negro da força. Você pode se deixar seduzir pelo lado negro da força, ou você pode seguir Obi-Wan Kenobi e se tornar um Jedi. A escolha é sua. E essa é a dica astrológica de hoje. Se você gosta de conteúdos de astrologia, segue meu canal. Amanhã tem vídeo novo. Até lá!